Mulher abandonada no altar encontra amor em um mendigo. Sem saber que ele era um milionário, Mariana Oliveira nunca imaginou que o dia mais importante de sua vida se transformaria em sua maior humilhação. Depois de 3 anos de noivado e meses de preparativos, ela aguardava no altar da Igreja do Rosário há mais de 40 minutos, enquanto 200 convidados sussurravam entre si com olhares de pena e curiosidade. Foi quando o celular vibrou em suas mãos trêmulas. A mensagem de Rodrigo era curta e devastadora. Não posso fazer isso, Mariana. Me perdoe, mas não vou aparecer. O buquê de rosas brancas quase escorregou de suas mãos enquanto ela lia e relia as palavras que destroçavam seus sonhos. O silêncio constrangedor tomou conta da igreja. Alguns convidados começaram a se levantar, outros permaneciam imóveis, sem saber como reagir. Mariana sentia todas as pessoas olhando para ela, mas parecia estar flutuando, como se aquilo fosse apenas um pesadelo terrível, do qual ela acordaria a qualquer momento. Foi nesse momento que a porta lateral da igreja se abriu com um rangido alto. Um homem maltrapilho entrou caminhando devagar, com roupas surradas e cabelos desalinhados. Parecia ter cerca de 40 anos, barba por fazer, mas seus olhos eram gentis e observadores. "Com licença", disse ele com voz rouca. "Por favor, alguém poderia me dar um pouco de água?" Dona Rosa, mãe de Mariana, imediatamente se levantou indignada. Usava um vestido azul marinho elegante e tinha os cabelos grisalhos presos em um coque perfeito. "Como esse homem entrou aqui? Estamos em uma cerimônia particular. Chamem a segurança." Mas Mariana, ainda em choque, olhou para o homem e viu algo em seus olhos que a tocou profundamente. Sem dizer uma palavra, ela pegou o copo de água que estava ao lado do altar, destinado ao padre, e ofereceu ao desconhecido. "Obrigado, moça", ele disse baixinho, bebendo a água devagar. "Deus a abençoe." Os convidados começaram a se retirar aos poucos, alguns parando para abraçar Mariana e murmurar palavras de consolo. Outros simplesmente saíam rapidamente, evitando o constrangimento. O homem se dirigiu ao último banco da igreja e se sentou, observando toda a movimentação com um olhar compassivo. "Mariana, vamos embora daqui", insistiu Dona Rosa, puxando o braço da filha. "E você", disse apontando para o homem, "saia imediatamente." "Não, mãe", Mariana falou pela primeira vez desde que recebeu a mensagem. "Ele pode ficar o quanto quiser." Sua voz estava embargada, mas havia uma firmeza inesperada em suas palavras. O homem assentiu gentilmente em agradecimento e permaneceu sentado, enquanto Mariana era conduzida pela mãe para fora da igreja. Nos dias que se seguiram, Mariana mal conseguia sair da cama. Morava sozinha em um apartamento no centro de Santos, onde trabalhava como professora de literatura em uma escola particular. Havia pedido afastamento por alguns dias, incapaz de enfrentar as pessoas e as perguntas que certamente viriam. Rodrigo havia tentado ligar diversas vezes, mas ela não atendia. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria que conversar com ele, mas ainda não tinha forças. A traição não era apenas dele com ela, mas com todos os sonhos que haviam construído juntos. Uma semana depois, Mariana decidiu voltar à igreja para buscar alguns pertences que haviam ficado para trás na pressa. Era uma tarde de terça-feira chuvosa e a igreja do Rosário estava vazia e silenciosa. Enquanto recolhia as pequenas lembranças do casamento que nunca aconteceu, ouviu um ruído vindo do fundo da igreja. Era o mesmo homem daquela terrível manhã de sábado. Estava deitado em um dos bancos, usando sua própria jaqueta como travesseiro. Parecia estar dormindo profundamente, e Mariana notou que suas roupas, embora limpas, eram as mesmas de uma semana atrás. Ao invés de chamar alguém ou sair discretamente, ela se sentou no banco ao lado dele. Todas as emoções que havia segurado durante a semana vieram à tona de uma só vez. Começou a chorar copiosamente, soluçando sem se importar se o acordaria. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O homem despertou com o som do choro e, sem dizer uma palavra, sentou-se devagar. Olhou para Mariana com aqueles mesmos olhos gentis
e, surpreendentemente, apenas segurou sua mão com firmeza. Não fez perguntas, não ofereceu conselhos vazios. Apenas permaneceu ali, oferecendo seu silêncio reconfortante. Eu me chamo Mariana, ela disse entre lágrimas, depois de alguns minutos. Obrigada por ter ficado aqui naquele dia. Acho que eu precisava saber que pelo menos uma pessoa não ia me abandonar. Eu sou Rafael, ele respondeu com voz suave. E sinto muito pelo que aconteceu com você. Ninguém merece passar por isso. Você vive aqui? Perguntou Mariana, enxugando os olhos com um lenço. Rafael hesitou por um momento antes de responder. Eu vivo nas ruas há 3 anos, mas o Padre Antônio me deixa dormir aqui algumas noites, quando está muito frio ou chuvoso. Ele é um homem bom. Mariana o observou mais atentamente. Apesar das roupas simples e da barba por fazer, havia algo diferente nele. Sua postura era ereta, seus gestos eram delicados, e a forma como falava demonstrava educação e inteligência. Por que você estava aqui naquele dia? Perguntou ela. Eu costumo vir aqui quando preciso de paz, respondeu Rafael, olhando para o altar. Há algo sobre este lugar que me traz tranquilidade. Quando vi você ali, parada sozinha... Bem, eu reconheci a dor. Já passei por perdas difíceis também. Eles conversaram por mais de 1 hora. Rafael falava sobre livros, música clássica, filosofia. Mariana ficou impressionada com seus conhecimentos e a forma eloquente como se expressava. Não parecia um morador de rua comum. Como você sabe tanto sobre literatura? Perguntou ela curiosa. Eu sempre gostei de ler, respondeu ele evasivamente. Os livros são companheiros fiéis, não nos abandonam quando mais precisamos deles. Quando começou a escurecer, Mariana se levantou para ir embora. Rafael, você gostaria de jantar comigo amanhã? Conheço um restaurante simples aqui perto. Nada sofisticado, apenas uma conversa. Ele a olhou surpreso. Você tem certeza? As pessoas podem falar... Que falem, disse Mariana com um sorriso fraco, mas genuíno. Depois do que passei, comentários maldosos são o menor dos meus problemas. A partir daquele dia, Mariana começou a visitar Rafael diariamente. Levava comida, às vezes livros, e eles passavam horas conversando sobre os mais diversos assuntos. Ela descobriu que ele tinha um conhecimento impressionante sobre economia, história da arte, e até mesmo sobre vinhos caros que ela só conhecia de nome. O Padre Antônio, um homem de 60 anos com cabelos completamente brancos e olhos bondosos, observava a aproximação entre os dois com certa preocupação. Mariana, minha filha, disse ele numa tarde quando ela chegou à igreja. Você precisa ter cuidado. Não conhecemos a história desse homem. Ele pode ser perigoso. Padre, com todo respeito, Rafael é a pessoa mais gentil que eu conheço, respondeu Mariana. Ele nunca me pediu nada, nunca foi inconveniente. Apenas me ouve e conversa comigo como se eu fosse uma pessoa normal, não uma mulher que foi abandonada no altar. Eu entendo, mas... Além disso, interrompeu Mariana, Jesus não convivia com os necessitados? Não era isso que ele nos ensinava. O padre suspirou, reconhecendo que ela tinha razão, mas ainda sentia uma inquietação que não conseguia explicar. 1 semana depois, uma tempestade terrível atingiu Santos. Os ventos eram tão fortes que derrubaram árvores e placas nas ruas. Mariana ficou preocupada com Rafael e decidiu procurá-lo na igreja. Encontrou-o encharcado, tremendo de frio mesmo dentro da igreja. Sem hesitar, ela disse, Você vai para minha casa hoje. Não aceito não como resposta. Mariana, eu não posso. Sua família, seus vizinhos. Minha família mora longe e meus vizinhos não pagam minhas contas, disse ela determinada. Vamos. No apartamento de Mariana, Rafael recusou dormir na cama de hóspedes, insistindo em ficar no sofá da sala. Ela deixou roupas limpas para ele e, na manhã seguinte, ficou impressionada ao encontrar tudo impecavelmente arrumado. O apartamento nunca havia estado tão organizado. Dona Rosa chegou de surpresa naquela manhã, usando seu conjunto de 2 peças cor-de-rosa que reservava para ocasiões especiais. Queria verificar como a filha estava se recuperando e quase desmaiou ao ver Rafael tomando café na cozinha. Mariana, o que é isso? Gritou ela.
apontando para Rafael como se ele fosse um criminoso perigoso. Mãe, este é Rafael. Ele é meu amigo. Amigo? Mariana, você enlouqueceu? Primeiro é abandonada por aquele irresponsável do Rodrigo. Agora traz um mendigo para dentro de casa. Rafael se levantou respeitosamente. Dona Rosa, eu entendo sua preocupação. Vou embora agora mesmo. Não, disse Mariana firmemente. Rafael, você fica. Mãe, se não consegue ser educada, a senhora pode se retirar. A discussão foi intensa. Dona Rosa acusou a filha de estar passando por uma crise nervosa e ameaçou interná-la em uma clínica psiquiátrica. Rafael tentou intervir, sugerindo que sua presença estava causando problemas desnecessários. Mas Mariana foi irredutível. Esta é minha casa, e eu decido quem entra aqui, disse ela, com uma força que nem sabia que possuía. Dona Rosa saiu batendo a porta, mas não antes de gritar que iria procurar ajuda profissional para a filha. Júlia, a melhor amiga de Mariana desde a adolescência, ficou igualmente preocupada quando soube sobre Rafael. Júlia era uma mulher prática, casada há 15 anos, mãe de 2 filhos e trabalhava como corretora de imóveis de luxo em São Paulo. Mari, eu não quero ser chata, mas isso não está normal, disse ela durante uma ligação. Você mal se recuperou do trauma do casamento e já está envolvida com um desconhecido das ruas? Júlia, Rafael não é apenas um desconhecido. Ele me entende de um jeito que Rodrigo nunca entendeu. Isso é exatamente o que me preocupa. Você está vulnerável, carente. Qualquer pessoa que te dê atenção parece especial agora. Mariana sabia que a amiga falava por preocupação genuína, mas sentia que ninguém conseguia enxergar Rafael da forma que ela o via. Havia algo nele, uma nobreza natural, uma inteligência refinada que contrastava completamente com sua situação atual. Determinada a provar que Rafael não era perigoso, Júlia contratou um detetive particular chamado Sérgio Mendes. Era um homem experiente, ex-policial, especializado em investigações discretas para famílias de classe média alta. Enquanto isso, Rafael começou a demonstrar talentos inesperados. Ajudava Mariana com as tarefas domésticas, cozinhava pratos sofisticados com ingredientes simples e até consertou alguns problemas elétricos no apartamento com uma habilidade que surpreendeu a todos. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou Mariana, vendo-o trocar um interruptor defeituoso. Aprendi várias coisas ao longo da vida, respondeu ele vagamente. Quando você perde tudo, precisa se virar como pode. Uma tarde, Rodrigo apareceu na porta do apartamento. Estava mais magro, com olheiras profundas, e suas roupas caras não conseguiam esconder o ar de derrota que carregava. Mariana, por favor, precisamos conversar, disse ele, ignorando Rafael que estava sentado no sofá lendo um livro. O que você quer, Rodrigo? Perguntou ela sem convidá-lo para entrar. Eu quero explicar. Minha família... Eles descobriram sobre a situação financeira do seu pai, as dívidas, os problemas na empresa. Meu pai me obrigou a desistir do casamento. Mariana sentiu o mundo girar. Que dívidas? Que problemas na empresa? Seu pai, Antônio Oliveira, era dono de uma pequena empresa de transporte em Santos e nunca havia mencionado dificuldades financeiras. Do que você está falando? Perguntou ela com a voz trêmula. Você não sabe? Rodrigo pareceu genuinamente surpreso. Seu pai está quase falindo, Mariana. Deve muito dinheiro para vários fornecedores. Meu pai descobriu e disse que nossa família não podia se associar a essa situação. Rafael se levantou do sofá e se aproximou silenciosamente. E você aceitou isso? Perguntou Mariana, com lágrimas nos olhos. 3 anos de relacionamento jogados fora por causa de dinheiro? Eu estava com medo, Mari. Medo de começar uma vida cheia de problemas financeiros. Mas agora eu percebo que foi um erro terrível. Saia da minha casa, disse ela com voz baixa, mas firme. Mariana, por favor. Eu disse para sair. Rodrigo olhou para Rafael com desprezo antes de se retirar. Você está escolhendo um mendigo ao invés de mim? Quando você se cansar dessa fase rebelde, me procure. Após Rodrigo sair, Mariana desabou no sofá, chorando.
Rafael se sentou ao lado dela e a envolveu em um abraço silencioso. Você sabia sobre meu pai? Perguntou ela. Suspeitava que havia algo, respondeu Rafael suavemente. Vi alguns sinais quando você comentava sobre a empresa, mas não era meu lugar falar sobre isso. Que sinais? Rafael hesitou antes de responder. Pequenos detalhes. Você mencionou que seu pai estava trabalhando até muito tarde todos os dias, que ele parecia preocupado, que estava evitando eventos sociais. São sinais clássicos de problemas financeiros em pequenas empresas. Como você sabe sobre isso? Já vi muitas empresas passarem por dificuldades, disse ele novamente sendo evasivo. Naquela noite, Mariana ligou para o pai. Antônio Oliveira tentou negar no início, mas acabou confessando que a empresa estava realmente em sérias dificuldades. Havia perdido alguns contratos importantes e estava com dívidas de quase R$200 mil. Por que você não me contou, pai? Perguntou ela, chorando. Não queria estragar sua felicidade, filha. Achei que conseguiria resolver antes do casamento. E consegue. Houve um silêncio longo na linha. Não sei, Mariana. Não sei mais o que fazer. Rafael, que havia escutado parte da conversa, se aproximou de Mariana quando ela desligou. Posso dar uma sugestão? Perguntou ele, hesitante. Claro. Seu pai precisa renegociar as dívidas imediatamente. Oferecer pagamentos menores, mas garantir que vai honrar os compromissos. Também precisa diversificar os serviços. Transporte de cargas pode incluir mudanças residenciais, entregas expressas, até mesmo serviços de decoração para eventos. Mariana o olhou impressionada. Como você sabe tudo isso? Quando você vive nas ruas, observa muito, vê empresas quebrando, outras crescendo, começa a entender os padrões. Os conselhos de Rafael eram surpreendentemente específicos e detalhados. Ele sugeriu estratégias de marketing, reorganização de custos e até mesmo contatos que poderiam ajudar. Mariana anotou tudo e no dia seguinte levou as sugestões para o pai. Antônio Oliveira ficou cético no início, mas quando começou a implementar as ideias, os resultados foram imediatos. Em 2 semanas, havia conseguido renegociar a maior parte das dívidas e até mesmo fechado 2 contratos novos. Mariana, esse homem é um gênio dos negócios, disse Antônio por telefone. De onde ele tirou essas ideias? Ele diz que aprendeu observando, pai. Observando? Filha, essas são estratégias que eu só vi em consultores caros. Ele deve ter formação em administração ou economia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto isso, Sérgio Mendes, o detetive contratado por Júlia, havia começado sua investigação sobre Rafael. Descobriu que não havia registros dele em nenhum albergue da cidade, nem histórico de problemas com a lei. Era como se ele tivesse aparecido do nada 3 anos atrás. Isso é muito estranho, comentou Sérgio com Júlia por telefone. Pessoas em situação de rua geralmente deixam rastros, passagens pela assistência social, hospitais, pelo menos algum registro. Mas este homem é um fantasma. Continue investigando, pediu Júlia. Tem algo errado nisso tudo. 1 mês após o episódio com Rodrigo, Rafael começou a sair durante as manhãs para ajudar alguns comerciantes da região. Oferecia consultoria gratuita em troca de pequenas refeições. Em pouco tempo, 3 pequenos comércios da rua onde Mariana morava haviam aumentado significativamente suas vendas, seguindo as orientações dele. Dona Conceição, que tinha uma pequena lanchonete, estava radiante. Mariana, esse moço é uma bênção. Ele me ensinou a organizar o estoque, mudar o cardápio e até fazer parcerias com escritórios da região. Minhas vendas dobraram. Senhor João, dono de uma pequena loja de produtos naturais, tinha uma história similar. Ele me mostrou como usar as redes sociais para divulgar os produtos. Nunca imaginei que pudesse vender tanto através da internet. A transformação dos negócios locais chamou a atenção de Fernando Carvalho, um empresário conhecido na região que possuía uma rede de restaurantes em Santos e São Paulo. Fernando era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos,
sempre vestindo ternos impecáveis. Um dia, Fernando apareceu na lanchonete de Dona Conceição e ficou observando Rafael dar orientações sobre como reorganizar o layout do estabelecimento para otimizar o fluxo de clientes. "Com licença", disse Fernando, aproximando-se. "Não nos conhecemos, mas eu gostaria de falar com você." Rafael o olhou com cautela. "Eu sou o Fernando Carvalho. Tenho alguns negócios aqui na região. Suas ideias são impressionantes. Onde você estudou administração?" "Eu não estudei administração", respondeu Rafael, evitando o olhar direto. "Não? Então como aprendeu tudo isso?" "Experiência de vida." Fernando ficou intrigado. Havia algo familiar naquele homem, mas não conseguia identificar o quê. Uma semana depois, Antônio Oliveira passou mal no escritório da empresa de transportes. Foi levado às pressas para o hospital com suspeita de infarto. Mariana recebeu a ligação e correu para o Hospital São José, com Rafael ao seu lado. No hospital, enquanto Mariana conversava com os médicos, Rafael observou atentamente o procedimento que estavam aplicando no pai dela. "Doutor", disse ele, aproximando-se do médico responsável, "vocês verificaram os níveis de potássio dele? O senhor Antônio mencionou que estava tomando um diurético novo." O médico Dr. Carvalho, sem parentesco com Fernando, olhou para Rafael surpreso. "Você é da família?" "Sou amigo, mas notei que ele estava com alguns sinais que podem indicar desequilíbrio eletrolítico." "Que sinais?" "Fraqueza muscular nas pernas, leve tremor nas mãos, e ele mencionou câimbras noturnas na semana passada." O médico fez algumas anotações e ordenou exames adicionais. Uma hora depois, voltou com os resultados. "Você estava certo. Não foi infarto. Foi uma arritmia causada por deficiência de potássio." "Como você sabia?" Rafael apenas deu de ombros. Observação. Mariana ficou ainda mais intrigada com os conhecimentos de Rafael. Como um morador de rua sabia tanto sobre medicina? Naquela noite, no hospital, enquanto aguardavam o pai de Mariana se recuperar, Rogério Silva, um antigo funcionário da empresa de transportes, apareceu para visitar o patrão. Rogério era um homem de 40 anos, moreno, que havia trabalhado como motorista para Antônio por mais de 10 anos. Quando viu Rafael, Rogério parou e o observou fixamente. "Eu conheço você de algum lugar", disse ele, coçando a cabeça. "Não acho que nos conhecemos", respondeu Rafael rapidamente. "Tenho certeza que já vi seu rosto antes. Você não trabalhava em algum lugar importante?" Rafael se desculpou e saiu da sala, deixando Mariana confusa com sua reação. No dia seguinte, Mariana fez aniversário de 32 anos. Não estava com humor para comemorações, mas Rafael havia insistido que ela precisava marcar a data de alguma forma especial. À noite, ele lhe entregou um pequeno embrulho. "É pouco, mas espero que goste." Dentro estava um livro antigo de poesias de Cecília Meirelles, uma edição rara que Mariana havia mencionado uma única vez, meses atrás, que gostaria de ter. "Rafael, onde você conseguiu isso?" perguntou ela, folheando as páginas com cuidado. "Um amigo me ajudou a encontrar." "Que amigo? E quanto custou?" "Essa edição deve valer muito dinheiro." "Não custou nada. Às vezes as pessoas são generosas quando você explica o motivo." Mariana sabia que ele estava omitindo algo, mas decidiu não insistir. O livro era perfeito, exatamente como ela sempre sonhara. Júlia, desconfiada, decidiu seguir Rafael discretamente. Descobriu que ele frequentava a biblioteca da Universidade de Santos todas as madrugadas, quando o local estava fechado para o público geral. Como conseguia entrar? E por que escolhia horários tão inusitados? Confrontado por Mariana sobre as visitas noturnas à biblioteca, Rafael finalmente admitiu parte da verdade. "Eu fui professor universitário antes de perder tudo", disse ele, evitando os olhos dela. "Professor de quê?" "Economia e administração de empresas." "E por que você perdeu tudo? O que aconteceu?" Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. "Passei por perdas muito difíceis há 3 anos. Não conseguia mais continuar com a vida que tinha. Então abandonei tudo e vim viver nas ruas." "Que tipo de perdas?" "Pessoas importantes. Não consigo falar sobre isso ainda."
Mariana respeitou seu silêncio, mas percebeu que havia muito mais na história dele do que imaginava. Uma semana depois, Rodrigo retornou com sua família. Seus pais, Dr. Augusto Pereira e Dona Helena Pereira, eram pessoas da alta sociedade santista. Dr. Augusto era cardiologista renomado e Dona Helena participava ativamente de várias organizações beneficentes da cidade. Mariana, disse Dona Helena com voz melosa, viemos oferecer uma proposta. Sabemos que a empresa do seu pai está com dificuldades financeiras. Minha família está disposta a quitar todas as dívidas do Sr. Antônio, completou o Dr. Augusto. Em troca, você dá uma segunda chance ao nosso filho. Vocês estão tentando comprar meu amor? Perguntou Mariana, indignada. Estamos tentando ajudar uma família em dificuldades, respondeu Dona Helena, e corrigir o erro que nosso filho cometeu. Rafael, que estava na cozinha preparando o café, ouviu toda a conversa, saiu e se posicionou ao lado de Mariana. Com todo o respeito, disse ele educadamente, mas o amor não pode ser negociado como uma transação comercial. Dr. Augusto o olhou com desdém. E quem é você para opinar sobre nossa família? Alguém que se importa genuinamente com Mariana, respondeu Rafael, mantendo a calma. Um vagabundo que se aproveita da situação de uma mulher vulnerável, disse Rodrigo com raiva. Rodrigo, gritou Mariana, saiam da minha casa agora. Mariana, pense bem, insistiu Dona Helena. Este homem não tem nada a oferecer. Rodrigo pode dar uma vida confortável a você. Ele já teve sua chance e me abandonou quando mais precisei, respondeu Mariana. A resposta é não. Após a família Pereira sair, Mariana estava visivelmente abalada. Rafael, você não precisa aguentar essas humilhações por minha causa, disse ela. Mariana, pela primeira vez em 3 anos, eu me sinto vivo novamente. Não vou desistir de você por causa do preconceito de outras pessoas. Naquela noite, eles conversaram até muito tarde. Rafael contou mais detalhes sobre seu passado como professor, suas pesquisas acadêmicas e como havia perdido a motivação para continuar sua carreira. O que exatamente você ensinava na universidade? Perguntou Mariana. Gestão empresarial, principalmente para pequenas e médias empresas. Minha especialidade era a recuperação de negócios em crise. Isso explica como você salvou a empresa do meu pai. Sim, mas conhecimento técnico não substitui experiência emocional. Você me ensinou coisas que nenhum livro conseguiria. Uma manhã, 2 semanas depois, Mariana encontrou Rafael desmaiado no parque próximo ao seu prédio. Ele havia saído cedo para caminhar e não retornou. Desesperada, ela chamou uma ambulância e o acompanhou até o hospital. No Hospital São José, os médicos fizeram diversos exames. Dr. Carvalho, o mesmo médico que havia atendido seu pai, veio conversar com Mariana. Seus exames mostram que ele já passou por uma cirurgia cardíaca complexa no passado, disse o médico, mostrando as radiografias. Uma operação cara, realizada com tecnologia avançada. Não é o tipo de procedimento que qualquer pessoa consegue pagar. Mas isso é impossível, respondeu Mariana. Ele vive nas ruas há 3 anos. Os registros médicos mostram que a cirurgia foi feita há 5 anos, em um dos melhores hospitais de São Paulo. O custo deve ter sido superior a R$300 mil. Mariana ficou confusa. Como Rafael poderia ter pago por uma cirurgia tão cara? E por que ele nunca havia mencionado problemas cardíacos? Quando Rafael acordou, algumas horas depois, ela estava ao lado da cama. Como você se sente? Perguntou ela, segurando sua mão. Melhor, desculpe ter te assustado. Rafael, os médicos disseram que você já fez uma cirurgia cardíaca muito cara. Como isso foi possível? Rafael desviou o olhar. Era uma vida diferente, Mariana. Uma vida que não existe mais. Mas você precisa me contar. Não consigo mais viver com tantos mistérios. Antes que Rafael pudesse responder, um homem elegante entrou no quarto. Era um advogado de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno caro e carregando uma pasta de couro. Senhor Rafael Almeida Santos, disse o advogado, meu nome é Dr. Henrique Martins. Represento o escritório Martins em Associados. Preciso falar com o senhor urgentemente. Rafael empalideceu ao ouvir seu nome completo. Como me encontrou? Temos procurado pelo senhor há meses. Há documentos importantes que requerem sua assinatura imediata.
Não quero assinar nada. Já disse isso antes. Senhor Santos, se o senhor não assinar até o final deste mês, perderá definitivamente todos os direitos sobre a herança. São mais de 15 milhões de reais. Mariana quase desmaiou ao ouvir o valor. Herança? Perguntou ela, olhando para Rafael com espanto. O advogado percebeu que havia revelado informações sigilosas na frente de Mariana. Peço desculpas. Não sabia que havia terceiros presentes. Pode falar na frente dela, disse Rafael com voz cansada. De qualquer forma, minha resposta continua sendo não. Senhor Santos, o senhor é o único herdeiro legal dos bens da família Santos. A empresa, as propriedades, as aplicações financeiras. Tudo será perdido se o senhor não assinar os documentos. Deixe os papéis aí, vou pensar. Após o advogado sair, Mariana estava em estado de choque. Rafael ou Santos, quem é você realmente? Rafael suspirou profundamente. Meu nome verdadeiro é Rafael Almeida Santos. Minha família possuía uma das maiores empresas de logística do país. Eu era o único herdeiro. E por que você abandonou tudo? Rafael fechou os olhos e Mariana pôde ver lágrimas escorrendo por seu rosto. 3 anos atrás, minha esposa Clara e meu filho Miguel partiram em um acidente de carro. Eles iam ao aeroporto me buscar. Eu estava voltando de uma viagem de negócios. Se eu não tivesse viajado, eles não estariam na estrada naquele momento. Mariana sentiu o coração se partir ao ouvir a dor na voz dele. Rafael, eu não conseguia mais viver naquela casa, naquela empresa, naquela vida que me lembrava deles a cada momento. Então abandonei tudo. Simplesmente saí de casa uma manhã e nunca mais voltei. Mas 15 milhões de reais. Dinheiro não traz de volta as pessoas que amamos, disse ele abrindo os olhos. Eu tentei usar a fortuna para superar a dor, mas quanto mais eu tinha, mais vazia minha vida ficava. E por que você entrou na igreja no dia do meu casamento? Rafael deu um sorriso triste. Era dia 15 de maio, aniversário do Miguel. Ele faria 12 anos. Eu costumo passar essa data em igrejas, tentando encontrar alguma paz. Quando vi você ali, sozinha e sofrendo, eu reconheci a dor. E pela primeira vez em 3 anos, senti que podia ajudar alguém. Mariana estava chorando silenciosamente. Por que você não me contou antes? Porque eu me apaixonei por você de verdade, Mariana. E temia que se soubesse sobre o dinheiro, você nunca saberia se seus sentimentos eram genuínos ou se estava influenciada pela fortuna. Você realmente acredita que eu sou assim? Não, mas o dinheiro muda as pessoas. Muda a forma como elas veem você, como se relacionam com você. Eu queria que você me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana ficou alguns dias processando todas as revelações. Rafael recebeu alta do hospital e voltou para o apartamento dela, mas o clima estava tenso. Ela precisava de tempo para entender tudo o que havia descoberto. Rafael, eu preciso fazer uma pergunta, disse ela numa noite, enquanto jantavam em silêncio. Pode perguntar. Se você aceitar a herança, o que pretende fazer com tanto dinheiro? Rafael pensou por um momento antes de responder. Honestamente, nunca pensei nisso. Durante 3 anos, só consegui pensar em como fugir da responsabilidade. Mas conversando com você, vendo as dificuldades das pessoas aqui no bairro, vendo como seu pai quase perdeu tudo, talvez eu possa usar esses recursos para ajudar outras famílias. Como assim? Poderia criar um fundo para ajudar pequenas empresas em dificuldades, oferecer consultoria gratuita, microcrédito, capacitação, transformar toda essa fortuna em algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Mariana viu um brilho diferente nos olhos dele quando falava sobre ajudar outros. Você faria isso mesmo? Faria, mas apenas se você estiver ao meu lado. Não consigo mais imaginar minha vida sem você, Mariana. Rafael, eu te amo. Amo o homem que você é, não o dinheiro que você tem, mas ainda estou processando tudo isso. Eu entendo, e vou esperar o tempo que for necessário.
No dia seguinte, Sérgio Mendes, o detetive, finalmente conseguiu descobrir a verdadeira identidade de Rafael. Quando Júlia recebeu o relatório completo, ficou em choque. Rafael Santos é herdeiro de um império empresarial? Perguntou ela, relendo o documento várias vezes. Não apenas herdeiro. Ele era o presidente da empresa antes de desaparecer há 3 anos, respondeu Sérgio. A família dele procurou por ele durante meses. A empresa quase faliu sem sua liderança. Júlia imediatamente ligou para Mariana. Mari, preciso falar com você urgentemente. É sobre Rafael. Quando Mariana soube que sua melhor amiga havia contratado um detetive, ficou furiosa. Como você teve coragem? Gritou ela. Você invadiu nossa privacidade. Eu estava preocupada com você e descobri que ele não é quem aparenta ser. Eu já sei de tudo, Júlia. Ele me contou sobre a família, sobre a herança, sobre tudo. E você não acha estranho que um milionário apareça justamente quando você estava vulnerável? Ele não sabia quem eu era quando nos conhecemos e nunca me pediu nada, nunca usou a situação a favor dele. Mariana, pense bem. Que coincidência incrível, não é? Não foi coincidência, foi destino. A amizade entre Mariana e Júlia ficou abalada após essa conversa. Júlia achava que a amiga estava sendo manipulada, enquanto Mariana sentia que estava sendo julgada injustamente. Enquanto isso, Fernando Carvalho continuava intrigado com Rafael. Após várias noites sem conseguir dormir, finalmente se lembrou onde havia visto aquele rosto antes. Meu Deus, murmurou ele sozinho em seu escritório. Rafael Santos, o menino prodígio dos negócios. Fernando pegou algumas revistas antigas de economia que guardava em sua biblioteca pessoal. Lá estava. Uma matéria de capa sobre os jovens empresários mais promissores do país, com Rafael na primeira página. A reportagem era de 5 anos atrás. No dia seguinte, Fernando procurou Rafael na lanchonete de Dona Conceição. Eu me lembrei de onde te conheço, disse ele mostrando a revista. Você é Rafael Santos, da Santos Logística. Rafael olhou para a revista e suspirou. Era. Essa pessoa não existe mais. Claro que existe. Você acaba de salvar 3 pequenos negócios aqui na rua com suas ideias. É a mesma genialidade que li nesta reportagem. Fernando, eu não sou mais aquela pessoa. Perdi tudo que importava. Mas você pode reconstruir. E agora tem algo que não tinha antes. Experiência real de vida, de sofrimento, de recomeço. Isso te torna um empresário ainda melhor. Rafael ficou pensativo com as palavras de Fernando. Naquela semana, Rodrigo e sua família fizeram uma última tentativa de reconquistar Mariana. Descobriram sobre a verdadeira identidade de Rafael através de contatos no meio empresarial e mudaram completamente de estratégia. Mariana, disse Dona Helena com um sorriso forçado, viemos pedir desculpas por nossa atitude anterior. Não sabíamos que seu amigo é o Rafael Santos. Agora que sabem, mudaram de opinião? Perguntou Mariana com ironia. Reconhecemos que nos precipitamos, disse Dr. Augusto. Se você realmente o ama, respeitamos sua escolha. Mas, interrompeu Rodrigo, você precisa saber que ele está com você apenas para se esconder da responsabilidade. Um homem que abandona um império empresarial não é confiável. Rafael, que novamente estava presente, manteve a calma. Rodrigo, você abandonou Mariana no altar por pressão da família. Eu abandonei minha empresa por dor genuína. Qual de nós dois é menos confiável? A conversa ficou tensa rapidamente. Rodrigo tentou argumentar que Rafael estava usando Mariana para fugir de seus problemas, enquanto Rafael pontuou que, pelo menos, ele havia sido honesto sobre seus sentimentos desde o início. Chega, gritou Mariana. Rodrigo, você teve sua chance comigo e a desperdiçou. Rafael me acolheu no meu pior momento, sem querer nada em troca. A diferença entre vocês dois é gritante. A família Pereira saiu novamente derrotada, mas Rodrigo fez uma última ameaça. Quando ele te abandonar também, não venha chorar para mim. Após a visita, Rafael ficou pensativo. Mariana, talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja sendo egoísta, me escondendo aqui com você em vez de assumir minhas responsabilidades. Que responsabilidades? A empresa.
Os funcionários que perderam emprego quando eu abandonei tudo. As famílias que dependiam dos negócios que paralisaram. Mariana percebeu que Rafael estava passando por um conflito interno profundo. "O que você quer fazer?" perguntou ela. "Não sei. Durante 3 anos, só consegui pensar em fugir. Mas convivendo com você, vendo as dificuldades do seu pai, conhecendo as pessoas deste bairro, percebo que posso usar minha experiência para ajudar. Mas tenho medo." "Medo de quê?" "De que voltar àquela vida me faça perder você. De que o dinheiro e o poder mudem quem eu me tornei. De que eu não consiga manter a simplicidade e a honestidade que aprendi vivendo nas ruas." Mariana segurou as mãos dele. "Rafael, eu me apaixonei pelo homem que você é hoje. Alguém que sabe valorizar as coisas simples, que se importa genuinamente com as pessoas, que não julga ninguém pela aparência ou situação social. O dinheiro não vai mudar isso se você não permitir." "E se mudar? E se eu virar novamente aquele empresário frio e calculista que eu era antes? Então eu te lembro de quem você realmente é." Alguns dias depois, Rafael tomou uma decisão. Ligou para o advogado Henrique Martins e marcou uma reunião. "Vou aceitar a herança", disse ele, "mas com algumas condições." "Quais condições?" "Quero transformar pelo menos metade dos recursos em um fundo de apoio a pequenas empresas familiares. E quero que Mariana seja minha sócia em todos os projetos sociais." O advogado ficou surpreso, mas aceitou redigir os documentos conforme solicitado. Quando Rafael contou para Mariana sobre sua decisão, ela ficou emocionada. "Você tem certeza?" perguntou ela. "Absoluta. Mas só faço isso se você aceitar ser minha parceira tanto nos negócios quanto na vida." "É que você está me pedindo exatamente?" Rafael se ajoelhou na sala do apartamento dela, tirando do bolso um anel simples que havia comprado com o pouco dinheiro que conseguiu ajudando os comerciantes locais. "Mariana Oliveira, você quer se casar comigo? Não com o milionário, mas com o homem que você conheceu naquela igreja. O homem que aprendeu a amar novamente graças a você." Mariana começou a chorar. "Sim, Rafael. Sim, eu aceito." No momento em que ela disse sim, eles ouviram uma batida na porta. Era o padre Antônio, que havia vindo verificar como Rafael estava se recuperando do problema cardíaco. "Padre", disse Mariana, ainda emocionada, "acabamos de ficar noivos." O padre sorriu, visivelmente emocionado. "Que bênção! E posso celebrar o casamento de vocês?" "Claro", respondeu Rafael, "mas queremos algo simples, na mesma igreja onde nos conhecemos." Nos dias seguintes, as notícias sobre o retorno de Rafael Santos ao mundo empresarial se espalharam rapidamente. Jornais econômicos publicaram matérias sobre seu desaparecimento e reaparecimento. A história de amor com Mariana também ganhou destaque. Fernando Carvalho procurou Rafael para propor uma parceria empresarial. "Rafael, tenho uma proposta. Que tal unirmos nossos negócios para expandir este projeto social? Minha rede de restaurantes pode gerar recursos enquanto seu fundo ajuda pequenos empreendedores." Rafael gostou da ideia. Fernando era um empresário íntegro, com visão social semelhante à sua. Dona Rosa, mãe de Mariana, teve que engolir suas críticas anteriores quando descobriu quem Rafael realmente era. "Mariana, eu preciso pedir desculpas", disse ela, visivelmente constrangida. "Julguei esse rapaz pela aparência. Mãe, o importante é que agora a senhora conhece o coração dele. É verdade, e posso ver como ele te faz feliz. É isso que importa." Antônio Oliveira ficou emocionado ao saber do noivado da filha. "Rafael, obrigado por salvar minha empresa e por fazer minha filha sorrir novamente", disse ele com lágrimas nos olhos. "Obrigado por me aceitar na família, Sr. Antônio. Me chame de pai. Afinal, é isso que você vai ser em breve. Meu filho." A preparação do casamento foi completamente diferente da primeira tentativa de Mariana. Desta vez, tudo era simples, genuíno, baseado no amor verdadeiro e não na aparência social. Júlia, ainda reticente, finalmente decidiu conversar honestamente com a amiga. "Mari, eu preciso admitir que estava errada", disse ela durante um almoço. "Vendo vocês juntos,
É impossível não perceber que o amor é real. Obrigada por reconhecer isso, Ju. Sua amizade é importante para mim. E posso ser sua madrinha? Prometo que desta vez não vou contratar nenhum detetive, disse Júlia, rindo. As duas se abraçaram, reconciliadas. Rafael começou a trabalhar na reestruturação de sua empresa e na criação do fundo social. Ofereceu empregos para Rogério e outros antigos funcionários que haviam ficado desempregados quando ele desapareceu. Senhor Rafael, disse Rogério, eu sabia que te conhecia de algum lugar. O senhor foi o melhor patrão que já tive. E espero continuar sendo, Rogério. Mas agora com uma perspectiva diferente sobre o que realmente importa na vida. Uma semana antes do casamento, Rafael teve uma conversa séria com Mariana sobre seu passado. Você sabe que eu nunca vou esquecer Clara e Miguel, não é? Disse ele. Eu não esperaria que você esquecesse. Eles foram parte importante da sua vida. Mas você precisa saber que o amor que sinto por você é diferente, mas igualmente intenso. Você me ensinou que é possível amar novamente sem diminuir o amor que senti antes. Rafael, eu entendo. E me sinto honrada por fazer parte da sua nova história. Eu gostaria de visitar o túmulo deles antes do nosso casamento, para me despedir dessa fase da minha vida e começar a nova fase com você. Quer que eu vá junto? Gostaria muito. No cemitério, Rafael conversou com Clara e Miguel como se eles pudessem ouvi-lo. Clara, eu encontrei alguém especial, alguém que me fez lembrar que a vida vale a pena ser vivida. Sei que você aprovaria. Miguel, você gostaria dela. Ela é professora, como você queria ser quando crescesse. Mariana ficou emocionada vendo Rafael se despedir com tanto carinho. Eles sempre farão parte de você, disse ela segurando sua mão. E agora você também faz. O dia do casamento chegou. Era uma manhã ensolarada de sábado. A igreja do Rosário estava decorada simplesmente, com flores brancas e amarelas. Diferentemente da primeira cerimônia, desta vez havia apenas 20 convidados. Famílias de ambos, alguns amigos próximos, e os comerciantes do bairro que Rafael havia ajudado. Mariana entrou na igreja de braços dados com o pai, usando um vestido simples mas elegante. Desta vez, seu sorriso era genuíno, irradiando felicidade verdadeira. Rafael a esperava no altar, usando um terno discreto, mas com o mesmo olhar gentil que a havia conquistado meses atrás. Ao lado dele estavam Fernando Carvalho como padrinho e Rogério como testemunha. O padre Antônio, visivelmente emocionado, conduziu a cerimônia. Queridos irmãos, disse ele, hoje celebramos não apenas a união de dois corações, mas a prova de que Deus pode transformar nossa maior dor em nossa maior bênção. Durante os votos, Rafael olhou nos olhos de Mariana e disse: Mariana, você me encontrou no meu momento mais escuro e me ensinou que ainda havia luz no mundo. Prometo te amar, te respeitar e nunca esquecer as lições de humildade e simplicidade que aprendi ao seu lado. Mariana, com lágrimas de felicidade, respondeu: Rafael, você me mostrou que o amor verdadeiro não tem pressa, não julga aparências e se manifesta através de ações, não apenas palavras. Prometo caminhar ao seu lado em todos os projetos, sonhos e desafios que virão. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda a igreja aplaudiu emocionada. Dona Conceição e senhor João choravam de alegria. Dona Rosa abraçou o novo genro com carinho. Antônio Oliveira sorria orgulhoso. Após a cerimônia, eles organizaram uma recepção simples no salão da própria igreja. Em vez de presentes caros, pediram doações para o fundo social que estavam criando juntos. Fernando Carvalho fez um brindite emocionante. Conheci Rafael como um jovem empresário brilhante. Hoje o encontro como um homem sábio, que entendeu que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Durante a festa, Rafael tomou o microfone para um discurso. Há um ano eu estava perdido, sem rumo, achando que minha vida havia acabado. Mariana me ensinou que os finais podem ser novos começos, que a dor pode se transformar em propósito. Obrigado por me darem uma segunda chance de ser feliz. No final da noite, eles se dirigiram ao apartamento que seria temporariamente o lar do novo casal, até decidissem onde morar definitivamente.
Sabe o que é mais incrível? Disse Mariana, tirando o véu. O quê? Há exatamente 1 ano eu estava neste mesmo altar, abandonada e humilhada. Hoje estou no mesmo lugar, mas casada com o homem da minha vida. E sabe o que eu acho mais incrível? Respondeu Rafael. Diga. Que eu entrei naquela igreja procurando paz para minha dor e encontrei o amor da minha vida. 6 meses depois do casamento, Rafael e Mariana haviam transformado completamente o projeto social. O Fundo Santos Oliveira já havia ajudado 15 pequenas empresas familiares a se recuperarem de crises financeiras. Fernando Carvalho havia se tornado sócio oficial do projeto. A empresa de transportes de Antônio estava prosperando e havia contratado 10 novos funcionários. Rogério foi promovido a gerente operacional da Santos Logística, que havia sido reestruturada com foco em responsabilidade social. Dona Conceição abriu uma segunda lanchonete. Senhor João expandiu sua loja de produtos naturais para vendas online. Ambos se tornaram exemplos de sucesso do programa de microcrédito do casal. Um dia, enquanto visitavam uma das empresas assistidas pelo fundo, Mariana fez uma revelação para Rafael. Amor, preciso te contar uma coisa. O que foi? Perguntou ele, preocupado com o tom sério dela. Estou grávida. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Sério? Perguntou ele, pegando-a no colo. Sério, 2 meses. Mariana, você não imagina como estou feliz. Pensei que nunca mais seria pai. E vai ser um pai maravilhoso. Miguel ficaria orgulhoso de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Rafael se emocionou ao ouvir Mariana mencionar Miguel de forma tão natural e carinhosa. Ele ficaria mesmo, disse Rafael beijando a testa da esposa. 9 meses depois nasceu Helena Santos Oliveira, uma menina saudável com os cabelos ruivos da mãe e os olhos gentis do pai. O nascimento foi celebrado por toda a comunidade que eles haviam ajudado a transformar. No dia em que levaram Helena para casa, passaram pela Igreja do Rosário para uma bênção especial com o Padre Antônio. Esta igreja testemunhou nossa história desde o início, disse Rafael. É justo que nossa filha também receba as primeiras bênçãos aqui. O padre, agora com quase 70 anos, segurava a bebê com carinho. Helena, você nasceu de uma história de amor que começou na dor e se transformou em esperança. Que sua vida seja sempre assim, transformando dificuldades em oportunidades de crescer. 2 anos depois, a família Santos Oliveira havia se estabelecido em uma casa confortável, mas não ostensiva, no bairro onde tudo começou. Rafael fazia questão de continuar morando perto das pessoas que os haviam acolhido. O Fundo Santos Oliveira havia se tornado referência nacional em apoio a pequenas empresas. Eles haviam ajudado mais de 100 famílias a superar crises financeiras e construir negócios sustentáveis. Fernando Carvalho, agora um amigo íntimo da família, visitava-os regularmente para jantar e brincar com Helena. Rafael, disse ele numa dessas visitas, você já pensou em escrever um livro sobre sua experiência? Um livro? Sobre como a perda pode se transformar em crescimento, como o amor pode curar as feridas mais profundas. Sua história poderia inspirar muitas pessoas. Mariana gostou da ideia. Seria interessante. Muitas pessoas passam por perdas difíceis e acham que a vida acabou. Vou pensar, disse Rafael. Mas se escrever, será nossa história, não apenas minha. Uma tarde, enquanto Rafael trabalhava em casa e Mariana brincava com Helena no quintal, tocou a campainha. Era Rodrigo. Ele estava visivelmente diferente, mais magro, com ar de quem havia passado por dificuldades. Mariana, posso falar com você? Perguntou ele humildemente. Rafael se aproximou, mas sem demonstrar hostilidade. Claro, Rodrigo. O que você precisa? Eu vim pedir desculpas. De verdade, desta vez. Passei os últimos anos pensando no erro que cometi. Você encontrou a felicidade de verdade e eu continuo perdido. Rodrigo, começou Mariana. Não, deixe eu terminar. Eu queria ter tido a coragem que vocês tiveram, de recomeçar, de não se importar com o que os outros pensam, de escolher o amor acima de tudo. Rafael se aproximou e estendeu a mão para Rodrigo. Nunca é tarde para recomeçar, disse ele.
Se você quiser, posso te ajudar a encontrar um caminho. Rodrigo ficou surpreso com a generosidade de Rafael, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Vocês me perdoariam mesmo, depois de tudo? Rodrigo, disse Mariana, o perdão não é um favor que fazemos para você. É uma libertação que damos para nós mesmos. Daquele dia em diante, Rodrigo passou a frequentar os grupos de apoio emocional que Rafael e Mariana haviam criado como parte de seu trabalho social. Lentamente, começou a reconstruir sua vida em bases mais sólidas. Helena crescia saudável e feliz. Aos 3 anos, já frequentava a creche local e demonstrava a mesma gentileza natural dos pais. Sempre que via alguém triste, oferecia seus brinquedos ou um abraço. Uma manhã, enquanto a família caminhava pelo parque onde Rafael havia desmaiado anos atrás, Helena apontou para um homem sentado sozinho em um banco. Papai, aquele moço está triste, disse ela. Rafael olhou e reconheceu os sinais. Roupas desarrumadas, olhar perdido, postura de quem havia perdido as esperanças. Vamos conversar com ele, sugeriu Rafael para Mariana. Claro. Eles se aproximaram do homem, que parecia ter cerca de 50 anos. Com licença, disse Rafael gentilmente. Você está bem? O homem levantou os olhos, surpreso com a abordagem respeitosa. Estou passando por dificuldades, respondeu ele. Quer conversar? Ofereceu Mariana. Às vezes ajuda a falar com alguém. O homem, que se apresentou como Carlos, contou que havia perdido o emprego, a casa e estava morando na rua há 2 semanas. Sentia vergonha de procurar a família e não sabia como recomeçar. Carlos, disse Rafael, eu também já estive na sua situação e posso garantir que sempre há uma saída, por mais impossível que pareça no momento. Como você saiu da rua? Perguntou Carlos, com um fio de esperança na voz. Com a ajuda de pessoas generosas que acreditaram em mim, respondeu Rafael, olhando carinhosamente para Mariana. E agora queremos fazer o mesmo por você. Naquele dia, Carlos se tornou o primeiro assistido do novo programa habitacional que Rafael e Mariana estavam planejando lançar. Em 6 meses, ele havia conseguido um emprego na empresa de transportes de Antônio e alugado um pequeno apartamento. Vocês salvaram minha vida, disse Carlos numa das reuniões mensais do grupo de apoio. Não, respondeu Rafael. Nós apenas te mostramos que você tinha força para se salvar sozinho. No 5º aniversário de casamento, Rafael e Mariana decidiram renovar os votos na mesma igreja do Rosário. Desta vez, a celebração foi maior, incluindo todas as famílias que haviam sido ajudadas pelos projetos sociais do casal. Helena, agora com 4 anos, foi a daminha de honra, carregando um cesto com pétalas de rosas brancas, as mesmas flores do buquê que Mariana segurava no dia em que foi abandonada no altar. Durante a cerimônia, o padre Antônio, agora aposentado, mas ainda participando de ocasiões especiais, fez uma reflexão emocionante. Queridos irmãos, há 5 anos testemunhamos nesta igreja como Deus pode transformar lágrimas em sorrisos, abandono em encontro, dor em propósito. Rafael e Mariana nos ensinam que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de servir ao próximo. Após a renovação dos votos, eles organizaram uma grande festa no salão da igreja. Dona Conceição, agora proprietária de uma pequena rede de lanchonetes, preparou todo o banquete. Senhor João decorou o ambiente com plantas e flores naturais de sua empresa expandida. Fernando Carvalho anunciou durante a festa que o Fundo Santos Oliveira havia sido reconhecido nacionalmente como modelo de empreendedorismo social, recebendo um prêmio de R$5 milhões para expandir seus projetos. Rafael, você se lembra quando disse que o dinheiro não traz de volta as pessoas que amamos? Perguntou Fernando durante seu discurso. Lembro. Você estava certo, mas o amor pode transformar o dinheiro em algo que honra a memória dessas pessoas. Miguel e Clara estariam orgulhosos do legado que você está construindo. Rafael se emocionou ao ouvir os nomes de sua primeira família sendo mencionados com tanto carinho na celebração de sua nova vida. Naquela noite em casa,
enquanto Helena dormia tranquilamente em seu quarto, Rafael e Mariana conversavam no quintal sob as estrelas. Você acredita que tudo isso realmente aconteceu? Perguntou Mariana. Às vezes parece um sonho, respondeu Rafael. Mas se for um sonho, espero nunca acordar. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como cada dificuldade que passamos nos preparou para a próxima etapa. Meu abandono no altar me ensinou a valorizar o amor verdadeiro. Sua perda te ensinou a dar valor à vida. Juntos, aprendemos que podemos transformar nossa dor em propósito. E nossa filha está crescendo vendo isso tudo como natural. Para ela, ajudar os outros não é algo extraordinário. É apenas o que uma família faz. Ela vai crescer com uma perspectiva diferente sobre o que realmente importa na vida. No ano seguinte, Rafael finalmente escreveu o livro que Fernando havia sugerido. De mendigo a milionário, uma história de amor e recomeço, se tornou um best-seller nacional, com toda a renda sendo destinada ao Fundo Social. O livro inspirou a criação de núcleos do projeto Santos Oliveira, em 15 cidades brasileiras. Centenas de famílias foram beneficiadas com microcrédito, consultoria empresarial gratuita e apoio emocional. Mariana decidiu criar um curso de capacitação para mulheres empreendedoras, ensinando desde gestão básica até técnicas de vendas online. O curso era oferecido gratuitamente em parceria com a prefeitura local. Uma manhã, 5 anos após o nascimento de Helena, Mariana fez outra revelação importante. Rafael, estou grávida novamente. Desta vez, Rafael estava preparado para a emoção. Pegou Mariana no colo e a girou no ar, rindo de felicidade. Helena vai ter um irmãozinho ou irmãzinha, disse ele, emocionado. E o Miguel vai ter outro irmãozinho também, respondeu Mariana, sempre lembrando que Miguel fazia parte da família, mesmo não estando fisicamente presente. Quando contaram para Helena, ela ficou extasiada. Posso escolher o nome? Perguntou ela. Vamos escolher juntos, disse Mariana. Afinal, você vai ser a irmã mais velha. 9 meses depois nasceu Gabriel Santos Oliveira, um menino saudável que trouxe ainda mais alegria para a família. O nascimento de Gabriel coincidiu com o 10º aniversário do início do relacionamento de Rafael e Mariana. Eles decidiram comemorar a data com uma grande festa beneficente, arrecadando fundos para construir um centro comunitário no bairro. 10 anos atrás, eu entrei numa igreja procurando água e encontrei uma família, disse Rafael durante seu discurso na festa. Hoje, nossa família cresceu para incluir centenas de pessoas que fazem parte dos nossos projetos. A festa arrecadou recursos suficientes para construir não apenas o centro comunitário, mas também uma biblioteca pública e uma creche para filhos de trabalhadores locais. Dona Rosa, agora uma avó dedicada e orgulhosa, havia se tornado uma das principais voluntárias dos projetos sociais do casal. Mariana, disse ela numa tarde, enquanto brincava com os netos. Eu não consigo mais me lembrar como era minha vida antes de conhecer Rafael. Ele não trouxe apenas felicidade para você, mas para toda a nossa família. Antônio Oliveira, aos 70 anos, ainda trabalhava ativamente na empresa de transportes, mas agora como consultor. A empresa havia se tornado uma cooperativa dos funcionários, seguindo os princípios de gestão participativa que Rafael havia implementado. Júlia, que inicialmente havia desconfiado de Rafael, tornou-se uma das melhores amigas do casal. Seu marido havia se associado ao Fundo Santos Oliveira como contador voluntário. Mari, disse Júlia numa tarde, você se lembra quando eu achava que Rafael estava se aproveitando de você? Lembro, riu Mariana. Você chegou a contratar um detetive. Que vergonha. Hoje vejo que ele estava te protegendo, não se aproveitando. Ele recusou a herança por meses, porque não queria que você pensasse que ele estava interessado no seu dinheiro. Na verdade, eu nem tinha dinheiro para ele se interessar, riu Mariana. Era ele quem era rico. Rodrigo, que havia se tornado um frequentador assíduo dos grupos de apoio, conseguira reconstruir sua vida. Casara-se com uma enfermeira que conhecera durante o tratamento de depressão e agora trabalhava como coordenador de um dos núcleos do projeto social em São Paulo. Rafael,
disse ele numa das visitas. Obrigado por não ter guardado rancor. Vocês me ensinaram o verdadeiro significado de perdão. Rodrigo, todos merecemos uma segunda chance. Você soube aproveitar a sua. O padre Antônio, mesmo aposentado, continuava visitando a família regularmente. Aos 80 anos, havia se tornado uma espécie de avô adotivo para Helena e Gabriel. Padre, perguntou Helena num desses encontros, o senhor sabia que meu papai e minha mamãe iam se casar quando se conheceram na igreja? Não, minha filha. Mas sabia que algo especial ia acontecer. Às vezes, Deus prepara encontros muito tempo antes das pessoas perceberem. Uma tarde, 10 anos após o casamento, enquanto Rafael trabalhava em seu escritório em casa, Helena, agora com 7 anos, entrou com uma pergunta. Papai, por que você morava na rua antes de conhecer a mamãe? Rafael parou o que estava fazendo e olhou carinhosamente para a filha. Sempre soube que um dia teria que explicar sua história completa para os filhos. Helena, antes de conhecer sua mãe, eu tive outra família, uma esposa chamada Clara e um filho chamado Miguel. Eles foram embora? Perguntou Helena, com a inocência natural das crianças. Sim, foram embora para o céu. E eu fiquei muito triste. Tão triste que não conseguia mais viver na casa onde morávamos. Então saí para viver na rua, achando que nunca mais seria feliz. Mas aí você conheceu a mamãe e ficou feliz de novo? Exato. Sua mãe me ensinou que é possível amar novamente, mesmo depois de perder pessoas importantes. E Miguel é meu irmão do céu. Rafael se emocionou com a forma simples e linda que Helena encontrou para entender a situação. Sim, ele é seu irmão do céu, e tenho certeza que ele te ama muito. Vou desenhar uma carta para ele, decidiu Helena, para contar como estamos felizes aqui. Naquela noite, Rafael contou para Mariana sobre a conversa com Helena. Ela tem uma forma tão pura de enxergar as coisas, disse Mariana. Para ela, Miguel é simplesmente parte da família, mesmo não estando aqui fisicamente. Isso me dá uma paz enorme, respondeu Rafael. Sempre temi que fosse difícil explicar para nossos filhos sobre meu passado. Rafael, nossos filhos estão crescendo numa família baseada no amor, na honestidade e na solidariedade. Eles vão entender tudo naturalmente. No ano seguinte, o projeto Santos Oliveira completou 10 anos de funcionamento. O impacto havia sido extraordinário. Mais de 1.000 famílias beneficiadas, 500 empresas criadas ou recuperadas e uma transformação completa na vida de todos os envolvidos. Para celebrar, organizaram um grande evento no estádio local, reunindo todas as famílias assistidas pelos projetos ao longo dos anos. Carlos, o primeiro assistido do programa habitacional, agora era proprietário de uma pequena empresa de reformas domiciliares e empregava 6 pessoas. Rafael, Mariana, disse ele durante seu depoimento, vocês não salvaram apenas minha vida. Salvaram a vida de minha esposa, meus filhos e agora dos funcionários que emprego. O bem se multiplica. Dona Conceição, cuja lanchonete havia se tornado uma rede de 12 estabelecimentos, emocionou a todos com suas palavras. Quando aquele moço maltrapilho começou a me dar conselhos sobre meu negócio, eu achei que ele era maluco. Hoje sei que ele era um anjo disfarçado de mendigo. O evento foi transmitido ao vivo pela televisão nacional, inspirando a criação de projetos similares em outras regiões do país. Durante seu discurso final, Rafael refletiu sobre toda a jornada. Há 15 anos eu era um empresário bem-sucedido, mas vazio por dentro. Há 12 anos, perdi tudo o que pensava ser importante e quis desistir da vida. Há 10 anos, entrei numa igreja pedindo água e encontrei o amor. Hoje sei que tudo que vivi, as perdas, a dor, o recomeço, foi necessário para me tornar quem sou agora. Mariana completou. Nossa história prova que não existe dor sem propósito. Cada lágrima que derramamos regou o solo onde cresceria nossa nova vida. E o mais bonito é que essa nova vida transbordou para centenas de outras famílias. Helena e Gabriel, agora com 9 e 4 anos respectivamente, subiram ao palco para entregar flores simbólicas para 10 famílias que representavam cada ano do projeto. Papai, disse Helena no microfone,
Obrigada por me ensinar que ajudar os outros é a melhor forma de ser feliz. Gabriel, mais tímido, apenas acenou para a multidão, arrancando sorrisos e aplausos carinhosos. Naquela noite, já em casa, a família se reuniu no quintal para uma conversa especial. Crianças, disse Rafael, vocês sabem que nossa família é especial, não é? Por que somos especiais, papai? Perguntou Gabriel. Porque aprendemos que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que temos, mas no bem que podemos fazer para os outros, respondeu Mariana. E porque temos muito amor, completou Helena. Exato, disse Rafael, abraçando a família. Temos muito amor para dar e receber. Alguns meses depois, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era do prefeito da cidade, convidando-o para uma reunião especial. Rafael, gostaríamos de propor que você se candidate a vereador nas próximas eleições, disse o prefeito. Sua experiência com projetos sociais e o respeito que conquistou na comunidade fazem de você um candidato ideal. Rafael ficou surpreso com a proposta. Preciso conversar com minha família antes de dar uma resposta. Em casa, discutiu a proposta com Mariana. O que você acha? Perguntou ele. Acho que você poderia fazer muito bem para a cidade, mas também sei que a política é um ambiente complicado, cheio de interesses e jogos de poder. É exatamente isso que me preocupa. Não quero me tornar mais um político comum. Então não se torne. Continue sendo quem você é, alguém que se importa genuinamente com as pessoas. Após muito refletir, Rafael decidiu aceitar a candidatura, mas com algumas condições. Seu mandato seria focado exclusivamente em projetos sociais e desenvolvimento comunitário. Não aceitaria doações de empresas ou grupos de interesse, financiando a campanha apenas com recursos próprios e de pessoas físicas. A campanha foi diferente de tudo que a cidade já havia visto. Em vez de promessas grandiosas, Rafael apresentava projetos concretos baseados na experiência de 10 anos do Fundo Santos Oliveira. Mariana o acompanhou em todos os eventos de campanha, sempre lembrando os eleitores de que votavam não apenas em Rafael, mas numa filosofia de gestão baseada na transparência e na participação comunitária. Helena e Gabriel, mesmo pequenos, participaram de algumas caminhadas, distribuindo flores e sorrisos para as pessoas. No dia da eleição, Rafael foi eleito vereador com a maior votação da história da cidade. Rafael, disse Mariana durante a festa da vitória, você percebe que em 15 anos passou de mendigo a vereador? A verdade, respondeu ele sorrindo. Em 15 anos passei de homem perdido a homem realizado. O resto são apenas títulos. Como vereador, Rafael implementou políticas públicas baseadas nos modelos que havia desenvolvido no setor privado. Criou cooperativas de catadores de material reciclável, programas de capacitação profissional para jovens e um sistema de microcrédito municipal. Mariana assumiu a coordenação pedagógica do Programa de Educação Empreendedora, que passou a fazer parte do currículo oficial das escolas municipais. O trabalho conjunto do casal na prefeitura transformou a cidade em referência nacional de desenvolvimento social sustentável. 3 anos depois de assumir o mandato, Rafael recebeu uma proposta para se candidatar a prefeito. Desta vez, não hesitou em aceitar. A campanha para prefeito foi ainda mais impactante. Rafael e Mariana percorreram todos os bairros da cidade, conversando pessoalmente com os moradores sobre suas necessidades e sonhos. Helena, agora com 12 anos, criou um blog para acompanhar a campanha do pai, escrevendo sobre a importância da participação juvenil na política. Gabriel, com 7 anos, se tornou a mascote da campanha, conquistando eleitores com seu carisma natural. No dia da eleição, Rafael foi eleito prefeito no primeiro turno com 78% dos votos válidos. Durante o discurso da vitória, ele se emocionou ao ver toda a família reunida no palanque. Mariana, Helena, Gabriel, Dona Rosa, Antônio Oliveira, Fernando Carvalho, Júlia, Rodrigo e dezenas de pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Há 20 anos, disse ele, eu pensava que sucesso era ter muito dinheiro. Há 15 anos, aprendi que sucesso é ter pessoas que te amam.
Hoje sei que sucesso é poder servir ao próximo com amor. Como prefeito, Rafael implementou um modelo de gestão participativa revolucionário. Cada bairro tinha um conselho comunitário que participava diretamente das decisões sobre investimentos e prioridades locais. Mariana assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social, criando programas inovadores de inclusão e capacitação profissional. A cidade se tornou modelo internacional de gestão pública transparente e eficiente. Recebeu delegações de outros países interessadas em conhecer os projetos desenvolvidos. Helena, aos 15 anos, já demonstrava interesse em seguir os passos dos pais na área social. Fundou um grêmio estudantil focado em projetos comunitários e voluntariado. Gabriel, aos 10 anos, era conhecido em toda a cidade como o menino que abraça todo mundo. Havia herdado a gentileza natural do pai e a determinação da mãe. No último ano do mandato como prefeito, Rafael recebeu convites para se candidatar a deputado estadual e até federal, mas já havia tomado uma decisão. Mariana, disse ele numa noite, quero voltar para nossos projetos sociais em tempo integral. Tem certeza? Você poderia fazer muito bem na política estadual. Tenho certeza. A política me ensinou muito, mas meu coração está nos projetos comunitários. É lá que sinto que faço a diferença real. E eu concordo completamente. Nosso trabalho na base, diretamente com as famílias, tem um impacto mais profundo e duradouro. Após deixar a prefeitura, Rafael e Mariana decidiram expandir o projeto Santos Oliveira para outros países da América Latina. A metodologia desenvolvida por eles havia provado sua eficácia em diferentes contextos socioeconômicos. Helena, agora com 18 anos, havia sido aceita na universidade para estudar serviço social. Queria se especializar em desenvolvimento comunitário para continuar o trabalho dos pais. Gabriel, aos 13 anos, demonstrava talentos artísticos e musicais. Organizava apresentações beneficentes para arrecadar fundos para os projetos da família. Um dia, 20 anos após se conhecerem na Igreja do Rosário, Rafael e Mariana receberam uma ligação emocionante. Era do Vaticano. O Papa havia conhecido a história do casal e queria recebê-los em Roma para conhecer pessoalmente o trabalho que desenvolviam. Mariana, você acredita? Vamos conhecer o Papa, disse Rafael, emocionado. Parece um sonho. De mendigo abandonado numa igreja a recebido pelo Papa. Na verdade, corrigiu Rafael, de homem perdido a homem que encontrou seu propósito. A viagem a Roma foi inesquecível. O Papa os recebeu em audiência privada e ficou impressionado com os resultados concretos dos projetos desenvolvidos. Vocês são exemplo de como o amor cristão pode transformar realidades sociais, disse o Papa durante o encontro. Sua história prova que Deus pode transformar qualquer dor em instrumento de bênção para outros. O encontro com o Papa inspirou Rafael e Mariana a criar a Rede Internacional Santos Oliveira, conectando projetos similares em 15 países. Helena se formou em serviço social com louvor e imediatamente se juntou ao trabalho dos pais. Sua dissertação sobre modelos participativos de desenvolvimento comunitário se tornou referência acadêmica na área. Gabriel, aos 16 anos, lançou seu primeiro álbum musical independente, com todas as receitas destinadas aos projetos da família. As músicas falavam sobre esperança, recomeço e solidariedade. Um dia, 25 anos após se conhecerem, Rafael e Mariana decidiram voltar à Igreja do Rosário para uma celebração especial. O padre atual, Padre João, sucessor do saudoso Padre Antônio, organizou uma missa de ação de graças para comemorar a trajetória do casal. A igreja estava lotada. Estavam presentes todas as pessoas que haviam sido beneficiadas pelos projetos ao longo dos anos, autoridades locais, representantes de organismos internacionais e centenas de amigos. Durante a cerimônia, Rafael e Mariana renovaram seus votos pela terceira vez, desta vez na presença dos filhos já adultos. Senhor, disse Rafael durante a oração, obrigado por transformar minha maior dor em meu maior propósito. Obrigado por me dar uma família que entende que servir ao próximo é a verdadeira razão de existir. Mariana completou,
Obrigada por me ensinar que ser abandonada num altar pode ser o início da mais bela história de amor. Não apenas amor entre duas pessoas, mas amor por toda uma comunidade. Helena, agora casada e grávida do primeiro filho, se emocionou ao ver os pais renovando os votos no mesmo local onde tudo começou. Gabriel, aos 19 anos, e já estudante de medicina com especialização em saúde comunitária, tocou violão e cantou uma música que havia composto especialmente para a ocasião. Após a cerimônia, organizaram uma grande festa no mesmo salão onde haviam celebrado o primeiro casamento. Desta vez, eram mais de 1000 pessoas comemorando não apenas a união do casal, mas todo o legado de transformação social que haviam construído juntos. Fernando Carvalho, agora com 70 anos e ainda sócio ativo dos projetos, fez um discurso emocionante. Rafael e Mariana provaram que uma história de amor pode mudar o mundo. Não o mundo inteiro de uma vez, mas o mundo de uma pessoa por vez, uma família por vez, uma comunidade por vez. Dona Rosa, aos 85 anos, mas ainda lúcida e ativa, lembrou do dia em que tentou expulsar Rafael da igreja. Pensar que quase impedi a maior bênção da vida da minha filha. Hoje sei que anjos podem aparecer disfarçados de mendigos. Carlos, agora proprietário de uma empresa de construção civil com 50 funcionários, representou todas as famílias beneficiadas pelos projetos. Vocês nos ensinaram que não existem pessoas irrecuperáveis, apenas pessoas que perderam a esperança. E esperança é contagiosa. Durante a festa, chegou uma notícia emocionante. A ONU havia decidido oficializar a metodologia Santos Oliveira como modelo recomendado para projetos de desenvolvimento social sustentável em países em desenvolvimento. Rafael, disse o representante da ONU, sua história pessoal de superação se transformou numa metodologia que pode beneficiar milhões de pessoas em todo o mundo. Naquela noite, já em casa, a família se reuniu no quintal para uma conversa especial. Pai, disse Helena, você se lembra de quando me contou sobre Miguel, seu primeiro filho? Claro que lembro. Hoje, durante a missa, eu senti como se ele estivesse presente, orgulhoso de tudo que você construiu. Rafael se emocionou com as palavras da filha. Sabe, Helena, eu também senti isso, e tenho certeza de que Clara aprovaria toda a nossa família. Papai, disse Gabriel, quando meu filho nascer, posso dar o nome de Miguel para ele? Rafael ficou surpreso e emocionado com o pedido do filho. Gabriel seria uma honra enorme. Miguel ficaria feliz em saber que seu nome continuaria na família. Mariana, segurando a mão do marido, completou. Nossa família é a prova de que o amor não acaba quando alguém parte. Ele se transforma e continua crescendo através das pessoas que ficam. 6 meses depois nasceu o primeiro neto de Rafael e Mariana, Miguel Santos Oliveira Júnior, filho de Helena. No dia em que levaram o bebê para conhecer a Igreja do Rosário, Rafael teve uma revelação emocionante. Mariana, você percebe que a história chegou ao círculo completo? Nosso neto está recebendo a primeira bênção no mesmo lugar onde nosso amor começou. E leva o nome do filho que você perdeu, mas de uma forma que celebra a vida, não a perda. É como se Miguel estivesse voltando para nossa família através do nosso neto. O padre João batizou o bebê Miguel usando a mesma pia batismal onde Rafael havia bebido água no primeiro dia em que entrou na igreja. Este menino, disse o padre durante o batizado, nasce numa família que entende o verdadeiro significado da palavra ressurreição. Não apenas como conceito religioso, mas como realidade vivida no dia a dia. Após a cerimônia, eles caminharam até o banco da igreja onde Rafael costumava dormir antes de conhecer Mariana. Sabe o que mais me impressiona? Disse Rafael, segurando o neto no colo. O quê? Há 25 anos, eu dormia neste banco, achando que minha vida havia acabado. Hoje estou aqui com minha esposa, meus filhos e meu neto, comemorando uma vida plena de significado. E tudo começou porque você teve coragem de pedir um copo de água, sorriu Mariana. Na verdade, tudo começou porque você teve generosidade de oferecer seu próprio copo para um estranho. Naquele momento, Helena se aproximou com uma surpresa.
Pai, mãe, tenho um presente para vocês. Ela entregou um livro artesanal que havia criado durante a gravidez. Era um álbum de fotos contando toda a história da família, desde o primeiro encontro na igreja até o nascimento de Miguel Júnior. Na primeira página estava escrito: uma história de amor que começou com um copo de água e se transformou numa fonte de esperança para milhares de pessoas. Na última página, uma reflexão de Helena. Meus pais me ensinaram que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de servir ao próximo. Que essa lição passe para meu filho e para todas as gerações que virão. Rafael e Mariana folhearam o álbum com lágrimas nos olhos, revivendo cada momento de sua jornada juntos. Helena, disse Rafael, este é o presente mais precioso que já recebemos. Porque conta nossa história através dos olhos de quem mais amamos, completou Mariana. 30 anos após se conhecerem, Rafael e Mariana foram convidados para dar uma palestra na Universidade de Harvard sobre modelos inovadores de desenvolvimento social. Era a primeira vez que saíam do Brasil para apresentar seu trabalho numa universidade internacional. Durante a palestra, Rafael contou toda a sua história, desde a perda da primeira família até a construção da nova vida com Mariana. O que vocês querem nos ensinar com essa experiência? Perguntou um professor americano. Que não existe tragédia sem possibilidade de transformação, respondeu Rafael. Que o amor verdadeiro se manifesta através do serviço ao próximo e que uma pessoa pode mudar o mundo, uma vida por vez. Mariana complementou. Queremos mostrar que projetos sociais eficazes nascem de experiências pessoais autênticas. Não é possível ajudar outros a superar dificuldades se você mesmo nunca passou por elas. A palestra foi gravada e se tornou viral nas redes sociais, inspirando a criação de projetos similares em universidades do mundo inteiro. Gabriel, agora formado em medicina e especializado em saúde comunitária, decidiu fazer seu mestrado em Harvard, estudando como integrar serviços médicos aos projetos de desenvolvimento social. Helena, com sua experiência em serviço social, foi convidada para dar aulas na mesma universidade onde os pais haviam feito a palestra. Pai, disse Helena antes de viajar para os Estados Unidos, vou levar nossa metodologia para o mundo acadêmico internacional. Quero que outras pessoas aprendam a replicar o que vocês fizeram. Helena, o mais importante não é replicar exatamente o que fizemos, mas entender o princípio. Amor genuíno pelas pessoas se transforma em ações concretas de transformação social. Durante a ausência dos filhos, Rafael e Mariana tiveram tempo para refletir sobre toda a jornada que haviam percorrido. Rafael, disse Mariana numa tarde enquanto caminhavam pela praia de Santos, você já pensou em como nossa vida seria diferente se Rodrigo não tivesse me abandonado no altar? Penso nisso às vezes, mas hoje sei que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Como assim? Se você tivesse se casado com Rodrigo, eu provavelmente ainda estaria vivendo nas ruas, ou talvez nem estivesse mais vivo. E milhares de famílias não teriam sido beneficiadas pelos nossos projetos. É verdade, nossa dor individual se transformou em esperança coletiva. E o mais belo é que não fizemos isso sozinhos. Cada pessoa que ajudamos também nos ajudou a crescer e a descobrir novos aspectos do que significa amar. 2 anos depois, Gabriel voltou dos Estados Unidos com o título de mestre e uma proposta revolucionária. Pai, mãe, disse ele durante um jantar em família, quero criar uma faculdade de medicina comunitária aqui em Santos, uma faculdade que forme médicos preparados para trabalhar em projetos sociais. É uma ideia fantástica, filho, respondeu Rafael. Como podemos ajudar? Preciso de apoio para conseguir a autorização do Ministério da Educação e recursos para a infraestrutura inicial. Conte conosco, disse Mariana. Nossa rede de contatos pode abrir muitas portas. A criação da Faculdade de Medicina Comunitária Santos Oliveira levou 3 anos, mas se tornou realidade. Foi a primeira faculdade do país com currículo totalmente voltado para medicina social e desenvolvimento comunitário. Helena voltou dos Estados Unidos como doutora em desenvolvimento social
e assumiu a direção acadêmica da nova faculdade. Pai, disse ela no dia da inauguração, nossa família agora tem uma instituição que vai formar profissionais com a mesma filosofia que vocês desenvolveram. Helena, isso significa que nosso trabalho vai continuar mesmo quando não estivermos mais aqui. A faculdade se tornou referência internacional, recebendo estudantes de toda a América Latina e alguns países africanos. Miguel Júnior, agora com 5 anos, frequentava a creche da própria faculdade e crescia cercado de estudantes de medicina que o tratavam como mascote. Vovô Rafael, disse ele um dia, quando eu crescer, quero ajudar as pessoas igual você e vovó Mariana. E como você quer ajudar, Miguel? Quero ser médico dos pobres, igual o tio Gabriel. Rafael se emocionou ao ver que a filosofia de serviço ao próximo estava sendo naturalmente transmitida para a terceira geração. Um dia, 35 anos após se conhecerem, Rafael e Mariana receberam uma ligação inesperada. Era do Prêmio Nobel da Paz. Haviam sido indicados pelo conjunto de sua obra em desenvolvimento social sustentável. Mariana, você acredita? Fomos indicados ao Nobel da Paz, disse Rafael ainda incrédulo. Rafael, quando você dormia naquele banco da igreja, imaginou que um dia seria candidato ao Nobel? Nunca. Nem nos meus sonhos mais loucos. Embora não tenham ganhado o prêmio naquele ano, a indicação trouxe reconhecimento mundial para a metodologia Santos Oliveira. Delegações de 50 países visitaram Santos para conhecer pessoalmente os projetos desenvolvidos pelo casal. A cidade se tornou destino obrigatório para estudantes e pesquisadores interessados em desenvolvimento social. No ano seguinte, Gabriel se casou com Ana Carolina, uma médica especializada em saúde mental, que havia conhecido durante a residência. O casamento foi celebrado na Igreja do Rosário, continuando a tradição familiar. Filho, disse Rafael durante o discurso no casamento, que sua união seja baseada nos mesmos princípios que sustentaram meu casamento com sua mãe. Amor genuíno, serviço ao próximo e fé na capacidade de transformação das pessoas. Ana Carolina se integrou perfeitamente à família, trazendo sua experiência em saúde mental para enriquecer os projetos desenvolvidos. 2 anos depois do casamento de Gabriel, nasceu Sofia Santos Oliveira, segunda neta de Rafael e Mariana. Helena também se casou com Roberto Silva, um engenheiro social que havia conhecido durante o doutorado nos Estados Unidos. Pai, disse Helena, Roberto quer implementar aqui no Brasil um projeto de moradias sustentáveis para famílias de baixa renda. Posso contar com seu apoio? Claro, filha. Nossos projetos sempre foram colaborativos e quanto mais parcerias, melhor. O projeto de moradias sustentáveis se tornou mais um marco na trajetória da família Santos Oliveira. Utilizando técnicas de construção ecológica e financiamento comunitário, conseguiram construir 500 casas para famílias que viviam em condições precárias. Miguel Júnior, agora com 10 anos, havia se tornado o repórter oficial da família, documentando todos os projetos com uma câmera que ganhara no aniversário. Vovô, disse ele um dia, posso fazer um filme sobre sua história? Claro, Miguel, mas por que você quer fazer esse filme? Porque quero que as crianças da minha idade saibam que sempre é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. O filme caseiro de Miguel Júnior, com apenas 20 minutos, foi apresentado na escola e emocionou pais e professores. Uma produtora independente soube do filme e propôs criar um documentário profissional sobre a história da família. Rafael, Mariana, disse o diretor, vocês topariam participar de um documentário sobre sua trajetória? Apenas se o foco for nos projetos sociais, não em nós pessoalmente, respondeu Mariana. E se toda a renda for destinada aos projetos comunitários, completou Rafael. O documentário Do Abandono ao Amor, a história Santos Oliveira, foi lançado em festivais internacionais e ganhou vários prêmios. Mais importante que os prêmios, o filme inspirou a criação de projetos similares em dezenas de países. Uma cena do documentário que emocionou especialmente os espectadores mostrava Rafael e Mariana voltando ao banco da igreja onde tudo começou, agora acompanhados pelos filhos, genros, noras e netos.
Este banco, disse Rafael no filme, foi minha cama por várias noites. Hoje é o símbolo de onde minha nova vida começou. E este copo, disse Mariana, mostrando o mesmo copo que havia oferecido água a Rafael no primeiro dia, ainda está na minha cozinha, para lembrar que pequenos gestos de gentileza podem mudar vidas para sempre. 40 anos após se conhecerem, Rafael e Mariana foram homenageados pela ONU como embaixadores mundiais da paz através do desenvolvimento social. A cerimônia aconteceu em Nova York, com a presença de representantes de todos os países onde a metodologia Santos Oliveira havia sido implementada. Senhoras e senhores, disse o secretário-geral da ONU durante a cerimônia, Rafael e Mariana Santos Oliveira provaram que é possível mudar o mundo através do amor. Não um amor romântico apenas, mas um amor prático, que se manifesta em ações concretas de transformação social. Durante o discurso de agradecimento, Rafael se emocionou. 40 anos atrás, eu era um homem perdido que entrou numa igreja pedindo água. Hoje estou aqui representando milhares de famílias que descobriram que é possível recomeçar, não importa quão difícil seja a situação. Mariana completou. Nossa história começou com o meu maior sofrimento, ser abandonada no altar. Hoje posso dizer que aquele abandono foi a maior bênção da minha vida, porque me levou ao verdadeiro amor e ao meu verdadeiro propósito. Após a cerimônia na ONU, eles visitaram alguns projetos inspirados na metodologia Santos Oliveira que funcionavam em Nova York, especialmente em comunidades de imigrantes latinos. Rafael, disse Maria Gonzalez, coordenadora de um projeto no Bronx, vocês nos ensinaram que não importa onde estejamos, sempre podemos criar uma rede de apoio baseada no amor ao próximo. E vocês nos ensinam que nossa metodologia funciona em qualquer cultura, porque é baseada em princípios universais, respondeu Mariana. De volta ao Brasil, encontraram Miguel Júnior, agora com 15 anos, organizando um projeto de inclusão digital para idosos da comunidade. Vovô ou vovó, disse ele, aprendi com vocês que cada geração deve encontrar sua forma de servir ao próximo. A minha forma é através da tecnologia. Gabriel e Ana Carolina haviam tido mais 2 filhos, Clara, em homenagem à primeira esposa de Rafael, e Antônio, em homenagem ao avô materno. Helena e Roberto também haviam tido uma filha, Rosa, em homenagem à avó materna. A família Santos Oliveira agora incluía 5 netos, todos crescendo com a filosofia de serviço ao próximo como parte natural de suas vidas. Rafael, disse Mariana numa noite, enquanto observavam os netos brincando no quintal. Você acredita que temos 5 netinhos? E todos crescendo sabendo que a vida tem um propósito maior que apenas nossos próprios desejos. Olhando para eles, tenho certeza de que nosso trabalho vai continuar por muitas gerações. Um dia, durante uma reunião de família para planejar novos projetos, Miguel Júnior fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Vovô Rafael, você ainda sente saudade do Miguel e da Clara? Rafael parou o que estava fazendo e olhou carinhosamente para o neto. Sinto, Miguel, mas é uma saudade diferente agora. É uma saudade cheia de gratidão porque sei que eles ficaram felizes em saber que consegui construir uma nova família sem esquecer deles. E você acha que eles aprovam nossa família? Tenho certeza absoluta. Clara adoraria sua avó Mariana, e Miguel ficaria orgulhoso de ter um sobrinho que leva seu nome e seu coração generoso. Naquela noite, Rafael teve um sonho especial. Sonhou que estava com Clara e Miguel numa praça cheia de crianças brincando. Clara segurava a mão de Mariana, e Miguel brincava com os netinhos de Rafael. Você fez bem, Rafael, disse Clara no sonho. Transformou sua dor em propósito e sua saudade em amor pelos outros. Papai, disse Miguel no sonho, obrigado por não desistir da vida. Por minha causa, milhares de famílias tiveram uma chance melhor. Quando acordou, Rafael contou o sonho para Mariana. Foi lindo, amor. E sabe o que mais me emociona? O quê? No sonho, Clara estava de mãos dadas comigo, como se aprovasse completamente nossa família. Porque ela aprova, Rafael. O amor verdadeiro não é possessivo, é generoso,
Ela quer que você seja feliz. Nas comemorações dos 45 anos do primeiro encontro na igreja, a família organizou uma festa que durou 3 dias. No primeiro dia, celebraram na Igreja do Rosário, com uma missa especial e renovação de votos na presença de toda a família estendida. No segundo dia, visitaram todos os projetos sociais da cidade, mostrando para os netos o impacto concreto do trabalho desenvolvido. No terceiro dia, organizaram um grande almoço no salão da igreja, reunindo mais de 2.000 pessoas que, de alguma forma, haviam sido impactadas pelos projetos Santos Oliveira. Pai, disse Helena durante o almoço, quando olho para toda essa gente reunida aqui, vejo o que realmente significa multiplicação do amor. Cada pessoa aqui representa uma história de superação, completou Gabriel. E todas essas histórias começaram com o encontro de vocês dois nesta igreja. Miguel Júnior, agora com 20 anos e estudante de jornalismo, havia criado um documentário sobre os 45 anos da família. Vovó, disse ele durante a apresentação do documentário, vocês me ensinaram que a vida é como um rio. Mesmo quando encontra pedras no caminho, sempre encontra uma forma de continuar fluindo. O documentário mostrava depoimentos de centenas de pessoas, cujas vidas haviam sido transformadas pelos projetos da família. Carlos, agora com 70 anos, aparecia no filme contando como saiu da situação de rua para se tornar empresário. Dona Conceição, mesmo aposentada, ainda visitava regularmente as novas lanchonetes da rede que havia criado. Fernando Carvalho, aos 90 anos, continuava ativo como conselheiro dos projetos. Rafael e Mariana, disse Fernando no documentário, provaram que uma história de amor pode ser também uma história de transformação social. Eles não apenas se apaixonaram um pelo outro, se apaixonaram pela humanidade. No final da celebração dos 45 anos, Rafael fez um discurso emocionante. Quando eu era jovem, pensava que sucesso era ter dinheiro. Quando fiquei mais velho, pensei que sucesso era ter uma família. Hoje sei que sucesso é deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Mariana completou. Nossa história prova que não existe dor sem propósito. Não existe perda sem possibilidade de reconstrução. E não existe amor verdadeiro que não se transforme em serviço ao próximo. Fim da história. Agora me contem o que acharam desta história emocionante de amor e superação. Vocês acreditam que Mariana tomou a decisão certa ao escolher Rafael? Acham que o abandono no altar foi realmente uma bênção disfarçada? Deixem seus comentários contando suas opiniões e compartilhem suas próprias experiências sobre recomeços e segundas chances. Obrigado por nos acompanharem até o final desta jornada.